Oi, povo de Deus, paz do Senhor. Primeiro fala se você está me escutando aí certinho, se o áudio tá bom, para nós começarmos essa live, que para mim foi esperada. Gente, estou muito animada para essa live de oração e eu creio que vai ser tremendo o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Então fala para mim se tá ok o áudio, tudo tranquilo aí, gente, tá me escutando? E aí, povo de Deus? Da última live que nós tivemos, a gente estava ansioso, né? Porque foi tremenda, foi sobrenatural. Muitos milagres, muitas experiências com Deus sendo testemunhadas. E eu tenho certeza que esse nosso propósito vai ser extraordinário. Porque o que Deus trouxe ao meu coração eu vou falar uma coisa assim, estranha para quem está chegando aí, talvez. Revolta. Isso. Pastora, como assim revolta? Eu falei para vocês lá no Stories, né? Revolta contra o que o maligno faz dentro das casas, gente. Volto a repetir o motivo dessa live aqui. Eu peguei alguns casos onde eu falei, não pode que as pessoas estejam vivendo essas coisas dentro de suas casas. Seus filhos, suas criancinhas sendo feridas pela ação dos demônios e o papai e a mamãe ali, muitas vezes sem saber o que fazer. Então o motivo dessa live é oração em nome do Senhor dos Exércitos. E eu quero trazer uma palavra para você hoje, algo que eu acredito que vai mudar a nossa visão sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa casa, a nossa família. Amém, gente? Como é que nós estamos aí? A gente tem um povo abençoado aí. Como é que tá aí o pessoal que tá me ajudando? 338 pessoas agora. Povo de Deus, pelo amor de Deus, gente. Vamos pra guerra. A gente veio para montar um exército em nome de Jesus. Então, o mínimo aí é 5 pessoas, meu irmão. Minha irmã, que você vai compartilhar agora essa live. E vai mandar lá e vai falar assim, ó. Entra na guerra junto comigo. Pela minha e pela tua casa. Então, começando agora, 5 pessoas aí, só para os valentes, só para os corajosos, porque hoje eu vou falar sobre o Salmo de número 23. Salmo de número 23 fala de Davi. Davi é um guerreiro, Davi é um soldado, Davi é alguém determinado a não baixar a cabeça, determinado a não deixar o adversário prosperar, determinado a não deixar o adversário roubar sua casa. É isso mesmo. E nós vamos falar sobre isso, mas eu primeiro estou esperando você. Estou esperando a tua atitude com Deus. Estou esperando você mostrar para que você veio para essa live. Nós vamos orar pela tua casa, pela minha casa e no final. Mas, gente, para agradar a Deus, a gente simplesmente senta com o telefone. Não, a gente vai para cima. A gente vai lutar por outras casas também. Porque quem semeia, colhe. Amém? Povo de Deus. Tô esperando aí. Outra coisa, eu vou responder algumas perguntas no final. E eu vou falar sobre algumas coisas bastante polêmicas. Uma delas não precisa de libertação. Crente, se é crente, não pode sentir nada. Quem já ouviu isso? Libertação é para quem está lá fora. Não é para a pessoa que já serve Jesus. Quem serve Jesus é intocável. Essa besteirada falada por muitos líderes que não se importa quando a pessoa está lá morrendo dentro da casa. Mas é muito mais fácil falar, justificar, porque aí não precisa lutar junto. Eu vou falar hoje rasgado, escancarado e olha, chega. Gente, chega de nós vermos pessoas boas, maravilhosas, bem intencionadas, sendo machucadas, feridas pela falta de entendimento. Quem está na igreja não precisa de libertação. Meu Deus, já vou começar aqui. Já estou pregando, na verdade. Como que não precisa? Se tem uma porção de lugar aí que a pessoa entra e sai e nunca ouviu falar nem do demônio, porque não existe demônio. Ou se ouviu falar, está tão longe que o problema dela, a luta dela é prova. É Deus que está matando ela. Como que ela vai buscar e vai entender a libertação, vai se libertar se não é falado, se não é ensinado? Aí a pessoa passa 10 anos dentro da igreja, passando luta e ainda culpando Deus. Como que ela vai ser livre? Se ela não entende, se ela não compreende, se ninguém conta para ela que aquilo ali é um mal. Mas nós, graças a Deus, temos entendimento. E o entendimento faz toda a diferença dentro da nossa casa, na nossa história. Mas eu quero falar hoje de um perdedor. De alguém que perdeu, desistiu, desanimou, fracassou e estava
vivendo e tinha sido escolhido por Deus. Meu Deus do céu, pastora, como assim? Vou falar um contraste entre alguém que não entendeu a batalha espiritual e alguém que entendia de batalha espiritual. Alguém que se tornou um vencedor por entender que era espiritual as coisas e alguém que fracassou porque olhou de maneira natural e carnal. É isso mesmo, meu irmão. Como eu falei, Salmo de número 23 fala de uma pessoa que para nós é extraordinária, é um exemplo de fé, de liderança, de vida, que é Davi. E eu vou ler para você aqui algo que eu acho muito forte, no Salmo de número 23, versículo 4. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso aqui não foi falado por qualquer pessoa. Isso aqui foi falado por alguém que realmente conhecia o que era andar ali diante das situações terríveis e a ponto de estar para morrer, para ser assassinado. E que precisava ter plena confiança em Deus. Sim, alguém que herdou um reino fracassado. Porque uma pessoa que Deus escolheu, que Deus ungiu, resolveu de não lutar pelas promessas. Resolveu de achar que dava para sentar e viver abundantemente. Comer da mesa que Deus colocou, mas sem precisar lutar da forma que Deus assim direcionasse. Achava que tudo era por conta dele próprio, que é o Saul. É exatamente isso. Eu não posso olhar para a história de Davi sem olhar para a história de Saul. Porque Davi herda algo. Davi vai reinar sobre um reino em que Saul deixou totalmente fracassado espiritualmente. Você conhece a história de Saul, meu irmão? Você conhece que ele é escolhido, é ungido, é colocado num lugar de destaque, ele tem tudo para dar certo. Mas o que ele faz? Ele começa a usar a força dele dentro do reino, contra o reino. Você deve ter lido os muitos episódios em que Saul usava a força dele para tentar matar quem estava dentro. Meu Deus, pastor, o que é isso? É verdade. Ele tentou matar Davi, que era um soldado valente do reino dele, fazendo a diferença. Ele tentou matar o filho Jonatas. Ele matou sacerdotes. Ele matava pessoas. Por quê? Porque ele era desequilibrado. Um dia ele pensava de um jeito, outro dia ele pensava de outro. Um dia ele estava oprimido, um dia ele estava alegre. Ele era inconstante na vida espiritual. E quando uma pessoa é inconstante na vida espiritual, todo o resto vai morra abaixo. Isso mesmo. Todo o restante desanda. E era o que ele fazia. Ele era inconstante, perturbado pelos demônios. Aí acontecia ali a providência do próprio Davi, ali quando mais novo, tocando, o demônio se ausentava, ele ficava bem. Aí depois ele já abria a porta. Ele não conseguia entender aonde Satanás, os demônios estavam levando ele. Pastora, mas não era demônio, Velho Testamento. A Velho Testamento não tinha demônio. Os demônios só surgiram no Novo, depois que Jesus anunciou eles, mostrou, expôs eles. Não, eles sempre existiram, agindo por detrás e destruindo. É isso mesmo. Saul era um homem endemoniado, perturbado. E por ser perturbado e endemoniado, ele feriu a muitos. Ele tirou a força do reino. Ele desistiu das promessas de Deus. Para ele era mais importante a vontade dele do que a de Deus. E é exatamente isso que é a diferença entre ele e Davi. Davi era comprometido com a vontade, com o querer de Deus. Era falho, claro que era. Mas o amor que ele tinha pelas coisas do Senhor fazia toda a diferença. Fazia com que ele se comprometesse. Fazia com que ele tivesse um comportamento para agradar a Deus e não a si mesmo. E é o que acontece hoje dentro das nossas casas. Um contraste entre pessoas que escolhem seus próprios caminhos. Como assim, pastora? Seus próprios caminhos dentro da casa. Um homem pode escolher o seu próprio caminho e rejeitar o caminho de Deus proposto para ele, como marido, como pai. Uma mulher pode rejeitar o caminho de Deus dentro da sua casa, entre quatro paredes. É isso mesmo. Como mãe, como esposa. Porque resolve de querer viver pela sua própria força, pela sua própria conta. Diferente do que Davi nos ensina no Salmo. Que é confiar, que é acreditar, é colocar segurança nas mãos do Senhor e entender que Deus tem um caminho e você tem que estar nesse caminho para estar protegido.
Então, essa é a diferença dos dois. E essa diferença nós encontramos dentro das casas hoje. Pessoas que um dia está vivendo o extraordinário, meu Deus, amanhã desistiu. Desistiu da família, desistiu de sonhar, desistiu daquilo que ontem lhe trazia alegria, desistiu da vida ministerial, desistiu dos projetos. E o pior, da mesma forma que Saul, tem que justificar. Ó, eu só não estou mudando por tua causa. Quem já ouviu isso? Olha, o dia que você mudar, eu mudo. Meu Deus. Ah, eu estou fracassando, não é fracasso. Eu estou escolhendo. Para com isso, dá uma olhada para as escrituras, para ver se realmente está dentro da palavra de Deus as tuas atitudes. Porque se não tiver, meu irmão, minha irmã, pode falar bonito como quiser. O final é trágico. Pode ser eloquente, pode ter aparência. Dá uma olhada, o camarada é o rei. Se vestia melhor do que todos. Falava bonito, era alto e tudo mais, mas não teve como evitar o fracasso lá no final, a ponto de chegar um dia de desistir de tal forma da vida espiritual, de se voltar para a feitiçaria. Agora tu imagina um cara, um homem, escolhido por Deus. Eu estou falando dessa forma, sabe por quê? Porque esse homem aqui, Saul, ele não merece a dignidade das palavras. Não merece. Mas ele escolhido viver as providências, o milagre de Deus, e de repente ele desistir de tal ponto a procurar as coisas antigas que ele mesmo tinha rejeitado, que ele mesmo julgava errado. É isso que o diabo está fazendo dentro das casas. Ele está fazendo as pessoas voltar para práticas, para situações que elas mesmo um dia julgaram errado. Batalha espiritual é atitude. Batalha espiritual é você ver, enxergar. É você olhar além do hoje. É você ter a capacidade emocional, a inteligência emocional. Batalha espiritual é pra gente que tem inteligência emocional. Meu Deus. O povo tá aí, ou tá meio de... pastor, tá pesado o negócio hoje. A gente veio pra batalha? Você queria o quê? Que a gente falasse de quê? Olha, meu irmão, não, eu tô te chamando pra você pegar a espada, você pegar o escudo e falar, basta, a partir de hoje eu tomo rédea desse negócio em nome de Jesus. Você tá entendendo? O povo veio junto com nós, aí compartilhou. Como é que tá aí o pessoal que tá aí atrás? Vamos ver como é que tá esse povo. Pastora, chegamos à marca ali de 500 pessoas. Graças a Deus, é um bom começo. Mas eu vou falar uma coisa, 500 soldados valentes, tá certo que é um pouco mais, né, do que aconteceu lá com o Gideão. Mas eu acho que dá pra chegar aí pelo menos nos 1000, né? Amém, isso aí. E aí, gente, será que nós vamos pra amanhã pra live também? Ou não? Ou ficamos só no hoje? Ou será que vamos pra depois da manhã também? Será que a gente faz aí 3 dias de guerra pra ir buscar o que é nosso? Quem acha aí? Dá um positivo aí se você acha. Se você olha e diz, não, a promessa de Deus foi feita para mim. Eu vou me preparar para ela. A promessa tinha sido feita para Davi. E ele fez o quê? Ele se preparou para ela. Nós precisamos nos preparar para as promessas. Mas entender que às vezes, meu irmão, a gente herda uns negócios que tá complicado. A gente herda de pessoas, eu tô falando para você entender sobre batalha, coisas que estão atrapalhadas, em que o adversário tem uma visão altiva acerca do que está nas nossas mãos. Como quem diz, eu venci por gerações, por que não vou vencer mais esse aí? Aí só que tem uma coisa que ele se enganou. Por quê? Porque o Senhor nos chamou. Tá comigo? O Senhor nos chamou. E a gente não está disposto a abrir mão da promessa de uma família abençoada, da abundância que Deus prometeu. E você pode enumerar aí, da abundância no financeiro, que mais? Da paz, da alegria, da abundância ministerial. Eu não estou disposta a baixar a cabeça, você tá? Eu não tô. Eu quero herdar a promessa de Deus. E não é só lá a parte de Hebron, o começo, a primeira parte. Quero herdar tudo. Tudo que Deus prometeu. Tem gente, meu irmão, que ele chega na primeira parte da promessa e ele pasma. Por quê? Porque para herdar o resto dá trabalho. Tem inimigo a ser vencido. Tem resistência. Será que você já não está aí
para dar o segundo passo, e é por isso que você está passando algumas batalhas e não está entendendo? Será que não é porque você lutou, venceu, graças a Deus, foi abençoado, chegou na primeira parte, agora Deus está falando, vamos para a segunda? Será que não é essa resistência que Satanás está impondo a você? Meu Deus. Será que esse povo está entendendo? Eu preciso saber se esse povo está entendendo, gente. Comunica comigo aqui. O pessoal está sedento, pastora. Eles querem 3 dias de campanha. Falaram que vão ir até o fim. Você vai junto? Só que nós estamos em 500. Falta só você colocar mais uma aí, que vai dar 1000. Porque nós precisamos de desafio. O crente precisa de desafio para usar sua fé. E isso tem que ser... Vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo de vencedor, um segredo de gente que vence da manhã à noite, todos os dias, e vence as coisas grandes e as pequenas. É quando você se permite desafiar em tudo. Em tudo você olha e diz, poderia ser bom assim, mas eu não quero bom assim, eu quero mais. E isso vale até para uma live. Ai, não tá bom, vou parar. É sinal que Deus vai olhar para nós e falar, vocês não sabem o que estão fazendo aí. Eu dei para vocês uma oportunidade para vocês avançarem, vocês estão aí. Não é verdade? Então, coloca aí, eu não sei como é que nós vamos fazer, mas coloca, quer a live amanhã e quarta-feira? Então nós vamos ter que chegar na casa dos 1000. Pastora, e outra coisa, se nós vamos fazer essa live amanhã, eu já falei para vocês que hoje era para você estar comigo porque você estaria nas minhas orações, e você estava. E a gente está em oração, em busca a Deus, com jejum, com propósitos, com leitura bíblica, também por causa de Jeová Rafá, que aconteceu agora sábado, mas porque a gente também tem mais um trabalho de cura e libertação agora dia 19, e a gente já está clamando pelas mulheres que lá vão estar em Joinville, e eu quero te colocar dentro desses propósitos. Quero colocar a tua família, para que o Senhor Jesus traga cura dentro das áreas de trauma, que o Senhor quebre as setas, desfaça as ferramentas forjadas contra a tua casa, contra a tua vida, aquilo que tenta roubar o teu futuro, gente. É o que eu estou falando aqui do Saul. O Saul nunca imaginou, quando ele começou a permitir a batalha entrar na casa dele sem reagir, ele nunca imaginou o fim. Meu Deus, você entende o que eu estou falando? Quando o diabo começou a atacar ele, entrar ali de maneira sorrateira, de maneira discreta, ele não imaginava o final, senão ele teria se levantado. Mas eu e você, nós temos a história. Nós não podemos nos desculpar. Eu não sabia. Tá a palavra de Deus para mostrar. Então não deixa o adversário, nem nas pequenas e nem nas coisas grandes, em nada. Reage aí. Reage, meu irmão. Reage, minha irmã. Não permita a frieza, não permita o desânimo, não permita se acovardar diante das situações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ainda que eu me levante na madrugada e eu sinta a minha casa cercada, eu não temerei. Eu vou me levantar em nome de Jesus e esse cerco vai ser quebrado. Então nós precisamos reagir. E volto a falar, eu preciso estar pronta para viver o milagre do acordar ao dormir. E aí quando eu durmo, o Senhor Deus continua operando, porque Ele dá o sono aos seus amados. Mas eu não posso entrar em um dia acomodado. É mais um dia. Não deu certo, é assim mesmo, é a vida, é as circunstâncias, é o país. Não, nós não vivemos das circunstâncias, a gente vive da fé. Nós vivemos através da nossa fé, porque nós habitamos espiritualmente em um reino que foi, sim, adquirido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para nós termos abundância. Então faz toda a diferença isso. E eu volto a falar para você, se nós vamos lutar, que seja do jeito certo. Que a gente possa, nessa semana, esses dias, fazer uma comparação entre esses dois homens e pensar, será que eu não estou permitindo o adversário entrar com coisas pequenas porque eu não consigo imaginar o futuro que ele está tentando reservar para mim? Isso mesmo. Aí na vida dos teus filhos, no teu casamento. Pastora, mas eu sou muito perseverante, porque eu passo luta, sofro. Será que é essa a perseverança que Deus quer de nós? Um dia tá aí amaldiçoando, xingando, quero me separar e não sei o que, e vou fazer. Aí no outro dia eu voltei atrás. Eu nunca desisti. Não, você desistiu de desistir.
Ministerialmente, um dia lá em cima, outro lá embaixo. Aí eu nunca desisti. Não, você desistiu de desistir. É diferente de perseverar. E não abre porta para o adversário. Faça uma oração de quebra de maldição. Seja fiel a você. Seja limpo com você. Senhor, eu quero me apresentar e eu quero fazer uma oração quebrando toda a legalidade que eu dei ao adversário pelas muitas vezes que eu desisti. Tá certo que no outro dia eu desisti. Mas eu abri a porta. E estou deixando um caminho de oportunidades para o diabo. É isso que Saul fez. Deixou um caminho de oportunidade para o diabo. Mas o final dele foi trágico. Foi dobrado a feitiçaria e se matou. Por quê? Porque as obras do inferno são essas. É isso mesmo. Morte, roubo e destruição. Não tem outra não. Mas a abundância que Deus tem, assim como o Davi falou, preparas uma mesa diante dos meus adversários, para que eles enxerguem, para que eles vejam as tuas promessas na minha vida. Olha que coisa linda. Só que Deus só pode preparar uma mesa diante do adversário quando o adversário está vencido. Porque senão vai ser só para escarnecer. O que Davi está falando? Eu venci em teu nome. E agora eu me assento para viver as tuas promessas e o adversário tem que olhar e saber que o Senhor é o meu Deus. Forte isso. Tem gente querendo sentar na mesa antes de vencer o inimigo. Dá não. Tem que vencer. Em nome de Jesus. Então, volto a repetir. Amanhã estaremos juntos meia-noite? Ou não? Bota aí um joinha agora. Vou te dar 30 segundos para você falar para mim. Ah, pastora, não, eu não vou estar aqui, meu irmão, se não for para entrar para a batalha. Eu falei para você hoje no Stories. Eu falei, eu estou indo buscar a minha bênção. Eu não estou indo, ai meu Deus, será que vai dar certo? Já deu certo em nome de Jesus. A minha vida é uma bênção, a tua vida é uma bênção. Hoje foi melhor do que ontem e amanhã vai ser bem melhor do que hoje. É assim que eu creio, é assim que eu acredito, é assim que eu ando. Eu caminho olhando e falando, vai ser melhor, meu Deus do céu. O que o senhor tem aí na frente para mim? Eu já chego com o coração alegre, como uma criança que sabe que o pai preparou melhor. Mas, quando o adversário se levanta, a gente deixa a criança de lado, pega o escudo, pega a armadura e vai para a guerra em nome de Jesus. Amém? Todo Amém? mundo mandando joinha aqui. Pastora que vai estar amanhã. Oh, meu Deus, eu tô sentindo hoje. Hoje, eu tô sentindo uma alegria do Espírito de Deus. Eu acho que é pela busca, pelos milagres que a gente viu. Você já foi lá e deu uma olhadinha nos vídeos sobre Jeová Rafá. E aí eu volto a falar aquelas coisas que o povo, aquela tagarelice do fariseu, que me perdoa, mas é a verdade. Ai, meu Deus, para que expor a pessoa? Que expor? Expor o milagre de Deus é expor uma pessoa? Expor uma pessoa é quando alguém cai na valeta. É quando alguém está separado. É quando alguém não convive mais com os filhos porque o diabo tirou de casa. Expor uma pessoa é quando ela está entregue aos vícios. Expor uma pessoa é quando ela está, muitas vezes, desesperada, pensando que não adianta mais viver porque não sabe mais o que fazer com a história. Isso é expor uma pessoa. Expor uma pessoa é quando ela aparece tomada e voltada para a prostituição. Sabe o que é expor o evangelho? Expor pessoas é quando aparece aí na internet, na televisão, esses adultérios desgraçados aí de homens que não têm o mal não toca neles, mas estão em adultério, estão em prostituição, estão fazendo coisas terríveis. Aí, orar, expulsar demônio, um espírito imundo ser expelido, a doença ser expelida é expor, não é expor. Dê uma olhada para a palavra, meu irmão. Como seria para nós outros se não tivesse os testemunhos dos heróis? Porque herói não é o camarada que diz eu fui perfeito. Herói é aquele que diz eu errei, aconteceu coisas terríveis, o Senhor me libertou, mudou a minha história e eu sou capaz de testemunhar. Então eu vou ser sincera, essa live, ou essas lives aí, meu irmão, nós vamos falar. Rasgado, aberto. Chega dessa religiosidade maligna. E eu vou trazer assuntos aqui bem polêmicos. Vou trazer assuntos que está na hora de nós colocar. Amém? Amém, povo de Deus? Quem entendeu? O pessoal está concordando, pastora, com a senhora, dizendo que está indo para a batalha
E é isso aí. O povo tá valente. Pra guerra, gente. Agora chegou a hora mais importante, onde nós vamos nos apresentar em nome do Senhor dos Exércitos para conquistar as nossas vitórias. E eu tô falando aí com os pastores, pastoras, obreiros, obreiras, homens, mulheres de Deus. Você, mãe, pai, filho, você que quer viver o melhor de Deus. Eu tô falando com você. Eu tô te chamando a orar comigo agora. Eu vou orar pela tua casa, pela tua vida, junto com você. Porque não adianta alguém orar por você quando você não está inclinado a fazer o mesmo. Vamos orar em nome de Jesus? Mas você vai orar, é falar com Deus. Mas também ter palavras de autoridade dentro da tua casa, sabendo que as palavras têm tanto poder que algema quebra, que cadeia quebra, que coisas no mundo espiritual acontecem enquanto você está orando. Enquanto você está orando, anjos são enviados para a batalha. Enquanto você está orando, existe um movimento no mundo espiritual extraordinário, que se nós pudéssemos ver, nós não pararíamos de orar tão cedo. Oração é uma coisa poderosíssima, é uma arma. E volto a falar, feche os teus olhos e imagine o mundo espiritual quando estiver orando. Imagine o sobrenatural quando estiver orando. Não ore simplesmente para sair palavras bonitas ou agradáveis aos ouvidos da tua boca. Não, ore crendo que no mundo espiritual está se quebrando cadeias, demônios de desistência, demônios que não deixam uma pessoa caminhar no projeto, no sonho. Demônios que agem para uma pessoa não ter ânimo, não ter força, não ter coragem. Demônios que agem para abrir porta para coisas terríveis dentro da casa dela. Vão cair por terra em nome de Jesus. Demônios que fazem uma pessoa desistir da vida com Deus, da vida espiritual, a ponto de se desviar. Vão cair por terra em nome de Jesus. E o Senhor vai nos encher de coragem, de ousadia, de ânimo. Nós vamos ter o ânimo de lutar pelas nossas vidas. Pastor, a senhora já está orando? Claro que eu estou orando. Eu estou verbalizando palavras proféticas sobre a tua e a minha vida. Então eu já estou orando em nome de Jesus. Ah, pastor, eu não sabia. Então começa aí. Porque orar, eu volto a falar, não são palavras, é palavras que você crê que vai acontecer. E eu creio que nesse momento, em nome de Jesus, tá se quebrando cadeias. Setas estão sendo quebradas em nome de Jesus. O adversário está tendo que bater em retirada, fugindo do poder do nome de Jesus. Doenças estão sendo queimadas aí dentro da sua casa. Portas que estavam fechadas porque o adversário estava ali militando, estão sendo abertas em nome de Jesus. Porque o Senhor Deus tem promessas. E suas promessas são verdadeiras. E nós cremos que nós vamos viver elas em nome de Jesus. A promessa de abundância. A promessa de uma família sarada, liberta, transformada. A promessa de uma vida financeira abençoada. Onde não vamos precisar ficar devendo nada para ninguém. Para não ser muitas vezes insultado, humilhado. Senhor poderoso e eterno Deus. O Senhor fala de proteger, de guardar, de dar o melhor. Te levar, Senhor, a águas tranquilas, a lugares verdejantes, lugar onde não tem falta. Então essa é a tua palavra que nós estamos orando nesse momento. É a tua palavra que é verdadeira, Senhor. Mas também fala de um vale, de um lugar onde o inimigo estaria lutando. Nós não tememos, porque nós vamos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos, contra todo tipo de artimanha dele, mentira, engano, tudo aquilo que ele age na mente, na alma, nos sentimentos dessa pessoa. Sinta aí aonde você está. Se você tem problema com ansiedade, com angústia aí, se você tem problema com depressão, com ira, com sentimentos perversos que são projetados pelos demônios, sinta o Senhor te libertando, o Senhor restaurando o teu sentimento para você lutar pela tua casa, pela tua vida, pela tua história. Mas em nome de Jesus Cristo, se demônios têm colocado aí no meio dessa família contenda, brigas, sim, coisas terríveis, como um machucando o outro, assim como eu falei sobre Saul, isso cai por terra hoje em nome de Jesus, porque cada um de nós está disposto a lutar. E nós não vamos baixar a cabeça para o adversário, porque nós sabemos que o nosso Deus pagou um preço muito alto pelas nossas bênçãos, pela vitória. O Senhor pagou o preço, Ele morreu por nós.
Então nós declaramos em nome de Jesus. Receba aí, sinta onde você está aí. Aonde você está aí, em nome de Jesus, nós declaramos falida as intenções, as ferramentas do adversário contra a tua casa, contra a tua vida em todas as áreas. Em nome do Senhor. Amém, gente? Você já está sentindo aí a unção de Deus, a graça de Deus, a vontade de lutar, a vontade de vencer, você já está sentindo, porque é isso que o Espírito Santo está nos proporcionando agora. Ele está nos levando a águas tranquilas. Ô, pastora, como assim? Sim, o Senhor está nos enchendo, nos enchendo. E Ele está nos colocando em um lugar e está falando, eu posso e eu quero fazer por você. Entende o que eu estou falando? O Senhor te escolheu bem antes do que você imaginava. Pastora, muito forte a oração, muita gente sentindo. Oh, meu Deus. Mas tem muita gente também perguntando, pastora, tem pessoas que querem aprender mais sobre batalha espiritual. Aí, meu querido, se você quer aprender mais sobre batalha espiritual, minha querida, é o livro. O livro lá, meu Deus. Quebrando Cativeiro é muito forte, gente. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que têm mandado para nós, falando, pastora, quando eu escutei, eu entendi a minha vida. E aí, para as mulheres não, gente, porque se os homens começarem a aprender junto com as mulheres aí sobre como o maligno age, a gente faz, é toda a diferença, meu irmão. É mulheres curadas. Quem já ouviu falar desse curso? Gente, é um curso extraordinário que Deus nos deu com testemunho vivo, com pessoas testemunhando ali exatamente do que é ensinado e da mudança da vida. Então, mulheres curadas e o livro é importantíssimo para você aí. Entra em contato com o pessoal aí da minha equipe, que eles vão te falar melhor sobre isso. E, gente, amanhã você não pode vir sozinho. Você tem que aprender a dar presente para quem pode te abençoar. Ah, pastora, como assim? Como é que eu vou dar presente para Deus? Eu vou falar agora de uma forma romântica, algo que sempre mudou a minha vida e deu muito certo. Uma vez eu falei, Deus, o Senhor me dá tanto, o Senhor cuida tanto de mim, eu me sinto tão amada pelo Senhor, tão protegida. Em meio ao caos, em meio às batalhas, eu me senti amada pelo Senhor, porque eu tinha certeza que Ele estava comigo. Então, o que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso fazer? Como eu posso, de alguma forma, eu estou sendo romântica agora, só para você entender, talvez não seja nem a palavra certa. Como que eu poderia te presentear, te agradar, e pastora orando, jejuando? Isso é para nós. A gente ora para nós, a gente não ora para Deus, gente. No sentido do quê? De ajudar Deus em alguma coisa. Não, não. A gente ora porque nós precisamos, jejuamos porque precisamos, não é verdade? Mas tem uma coisa que a gente pode fazer para Deus. Quem quer saber? Indicar a live para 7 pessoas. É isso. O que eu posso fazer para Deus? Almas, vidas. Abrir a porta para que Deus mude o quadro de alguém que está sofrendo. E essa live, os vídeos, é um bom caminho, meu irmão. Porque eu escuto pessoas falando para mim assim, ó, eu tô há 30, 20, 10 anos sofrendo. Eu enterrei filho. É isso mesmo que elas falam para mim. Eu perdi o marido. Eu fali. Eu andei a ponto de pedir. E hoje eu descobri que é demônio. Só que eu já perdi tanto na minha vida que é incontável. Porque a pessoa nunca tinha escutado sobre batalha espiritual. Pastor, é porque ela nunca tinha lido a Bíblia? Não. Pessoas muitas vezes evangélicas, dentro das igrejas, aceitando o mal como se fosse bem. Então, se você mandar a live, se você trabalhar em cima das pessoas conhecer batalha espiritual, o teu galardão será grande. Que agora imagina uma pessoa que está lá acometida de um sofrimento terrível. Você, um minuto, não é nenhum minuto, né? É questão de segundos ali, você mudar a história dela. E está ligado a essa mudança, está ligado a essa transformação, está ligado a essa abundância que essa pessoa vai viver. O céu, a eternidade vai nos revelar muitas coisas. Então, pense nisso que eu estou te falando e amanhã eu te espero. À meia-noite. À meia-noite. Você e mais 7. Porque eu tinha falado 5, não. Você e mais 7. 7 é perfeito. 7 é o número da perfeição.
Vamos ver se a gente consegue desafiar nós mesmos. E em nome de Jesus, olhar e falar, eu consigo muito mais do que eu pensava. Deus abençoe você e a tua casa. Que o Senhor Jesus venha fazer coisas muito grandes durante esses 3 dias. E que o Senhor te dê sinais de que Ele está junto com cada um de nós nessa peleja.